a questão de alteração de joelhos, o pessoal tem muita dúvida dessa... Eu vou colocar aqui um pouco, ó. Quando a pessoa tem o joelho em flexão, ela tem uma dominância, uma rigidez dessas musculaturas relacionadas aqui na frente. Tá? A parte anterior do tronco, descendo ali para a parte posterior de coxa e a parte dorsiflexora do tornozelo. Quando a pessoa tem aqui essa questão aqui do hiperextensão, ela tem um tensionamento de panturrilha, reto femoral, musculatura paravertebral, geral, tá? Mais lombar no geral. Então ela tem um tensionamento dessa cadeia muscular aqui. Nesse contexto aqui, ó, panturrilha encurtada, quadríceps encurtada e geralmente os eretores da coluna encurtados. Aqui, ó, eu tenho parte anterior do tornozelo encurtada, posterior encurtada e flexores de quadril geralmente encurtados nesse contexto, nessa figura aqui, tá? Essas são as abordagens em cadeia. Então, a pessoa que tem hiperextensão de joelhos, e eu tenho muita pergunta sobre isso, quando eu abro, por exemplo, as caixinhas, o que eu tenho? O que eu faço que a pessoa tem hiperextensão de joelhos? Eu tenho que alongar a panturrilha, alongar quadríceps, alongar paravertebral, fortalecer glúteo, fortalecer isquios, fortalecer dorsiflexores, tá? E além da pessoa não parar com o joelho em hiperextensão. Esse é um ponto bem interessante nesse contexto, tá? Agora, ó, alguns testes de avaliação do joelho. Mobilidade de tornozelo, importante, lunge teste. A gente tem como parâmetro ali 40 a 42 graus de normalidade. O teste de Thomas, o teste de retração de isquios surais, para a gente observar como é que está. Tudo isso vai impactar nessa questão da alteração dos joelhos. E aí a gente tem os valgos, né, que tem aquele valgo funcional e valgo estrutural. O que é essa questão de valgo funcional e valgo estrutural? Geralmente o valgo funcional é aquele valgo que está associado à rotação interna, pronação dos pés, rotação interna de fêmur e tíbia, né? O joelho olha para o outro. E o valgo estrutural ou falso varo, a pessoa tem hiperextensão dos joelhos, com apoio do pé pronado. Esse caso aqui, o ponto de rigidez é essa musculatura aqui, ó. Essa musculatura interna do quadril e a musculatura eversora, lateral, fibular aqui, ó. Lateral da perna, é como se fosse uma cadeia cruzada tensionada, que vai até ao lado oposto do tronco, tá? Conecta com o oblíquo externo, com o serrátil, vai peitoral contra lateral. Aqui, então, eu tenho que melhorar, alongar os eversores, tá? Que estão muito tensionados, e os rotadores internos do quadril junto com os flexores do quadril, tá? Isso trabalhando esse tipo de alteração aqui. E esse tipo de rotação externa, eu tenho um tensionamento que vem desde a musculatura inversora, tanto que puxa o pé em supinação, tanto a musculatura mais lateral, incluindo aqui o trato iliotibial, tá? E trabalhando o quê? Os flexores de quadril, principalmente aqui da lateral, o tensor da face lata, que é abdutor. Então seria essa cadeia tensionada, nesse ponto desse varo em extensão e rotação lateral, e essa cadeia de rotação medial tensionada nessa primeira foto aqui, que os joelhos estão em rotação e o pé em pronação, tá? Então a gente tem essa cadeia anterior extensora tensionada na hiperextensão de joelhos, cadeia de musculatura flexora tensionada nesses joelhos em flexão, e aí a gente tem esses graus de rotação explicada, a cadeia de fechamento do ilíaco e de abertura de ilíaco de conjuntos musculares para se trabalhar quando tem essas alterações posturais, tá? A gente tem o varo com rotação interna, que é essa cadeia, mas aqui essa tíbia está enrodada externamente. E o varo, que é a cadeia de rotador lateral. Geralmente, ó, esse tipo de varo com rotação lateral está associado a essa cadeia de abertura de ilíaco, e o joelho tem uma leve flexão e mais uma cadeia flexora. Essa cadeia desse tipo de varo, ele está associado a uma cadeia de fechamento do ilíaco mais uma cadeia de extensão. Então, independente de ser varo ou vago, eu tenho condutas que eu preciso observar para melhor trabalhar frente ao padrão do valgo que a pessoa apresenta. Se é um valgo com rotação interna e externa, ou um varo de rotação externa e interna,
associado à flexão ou à extensão de joelhos. Tá? E aí, quais testes seriam interessantes observar? Você fazer essas rotações de quadril, o teste de Craig, eu acho muito importante, vou fazer com a Luísa agora aqui. Tá? E aí, quando o joelho tem o valgo verdadeiro, tem que alongar o quê? Os adutores, rotadores internos, tensor da face lata, alongamento de adutor, alongamento dos isquios, mais associando aqui, né, o trabalho do semitendinoso, semimembranoso. Tá? Então eu faço uma rotação externa ali para alongar esses rotadores internos, se bem que eu gosto de trabalhar na neutralidade, independente dos casos, que é mais fácil e você tira possíveis fatores de compensação frente a essa questão. Valgo verdadeiro, eu vou trabalhar o quê? Ó? Inversão do pé, o pé está em padrão de inversão. Trabalho o glúteo, ó, trabalho o glúteo no ângulo mais aberto de quadril, para trabalhar as fibras postolaterais. Trabalho geralmente a extensão do quadril, para trabalhar glúteo na elevação pélvica. E esse trabalho, ó, que é um trabalho, a abdução com um ângulo mais aberto de quadril, importante nesse contexto. E a posição do controle do membro inferior, um exercício unilateral, ela vai ter que controlar a linha mecânica e fazer movimento equilibrando forças de um lado para o outro para ser integrados futuramente. Um valgo verdadeiro, um varo verdadeiro, o quê? Muita rotação externa, então alongo os isquios surais, pós-posição neutra, dou uma alongada no sartório, tá? E trabalha a musculatura de rotação externa, faço uma liberação ali de glúteos, que são os rotadores laterais que estão muito tensionados, e alongo os inversores também, que estão dominantes e tentando trazer, se aqui eu trago a perna para dentro, nessa condição, quando a pessoa tem o joelho, o joelho o pé supinado, eu vou trabalhar a eversão, levar o pé para fora, tá? O elástico puxa o pé para dentro, você puxa o pé para fora no sentido da eversão. E aí eu trabalho os adutores, fortaleço os isquios na posição que eles possam ser eficientes ali no trabalho bilateral, principalmente fortalecendo o semitendinoso membranoso, né? Uma posição neutra me ajudaria. Trabalharia também os movimentos aí da flexão plantar, que seriam importantes aqui também para melhorar essa potencial capacidade de neutralidade e de elevação dos calcanhares.